Você sabe o que é o dia 2 de abril? Dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, foi criado com o objetivo de trazer informação, reduzindo a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam transtorno do espectro autista. E com essa mesma finalidade, esse ano eu estarei postando 7 vídeos para falar sobre o autismo e a importância da atividade física para esse público. Ano passado nós tivemos a primeira edição desse projeto, onde eu compartilhei as coisas que eu aprendi convivendo com o meu irmão Ethan. E nós tivemos um retorno muito caloroso. Algumas pessoas mandaram mensagem compartilhando suas dificuldades e vivências, o que acabou inspirando o tema desse ano. Eu aprendi muito ouvindo eles, e eu espero que você também. E assim como ano passado, vamos ter uma coleção de botões temáticos também. Fiquem atentos para saber mais. Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Então compartilha e pergunte para alguém os símbolos utilizados para identificar o autismo. O primeiro símbolo é o quebra-cabeça. Ele é o mais antigo e mais difundido pelo Brasil afora. Por conta disso, ele pode apresentar diversas interpretações, mas algumas pessoas podem não gostar muito dele porque ele está muito atrelado a estereótipos. Segundo, o espectro de luz em formato de infinito é outro símbolo utilizado. Desenvolvido pela própria comunidade, ele tem como objetivo simbolizar a neurodiversidade dentro do espectro autista. E também temos o girassol, mas ele não é específico para o autismo, ele na verdade é utilizado para simbolizar deficiências não visíveis. Ano passado eu utilizei bastante o símbolo do quebra-cabeça, então nas artes desse ano eu foquei mais no espectro de luz como o elemento mais marcante. Sem esquecer de divulgar o melhor possível todos os símbolos que eu conheço e que podem ser utilizados. Aqui em São Paulo é muito frequente o uso da fita com quebra-cabeça, tanto em carteirinhas de identificação, em placas de estacionamento, em assento preferencial. O Ethan tem uma pulseira de identificação com um símbolo e nele tem o nome, tem o tipo sanguíneo, tem número para contato em caso de emergência. Então o que é mais comum para mim é o uso do quebra-cabeça. Eu só descobri os outros símbolos no ano passado porque me mandaram mensagem contando o uso deles em outras regiões. Eu estou tentando passar o pouco que eu sei e aprendo muito com vocês. O mais importante é que muitas pessoas conheçam eles para compreender o direito que eles garantem e que o uso deles por estabelecimentos e serviços é uma tentativa de garantir um melhor atendimento para todos. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, eu vou deixar o link dessa cartilha aqui na legenda. Ela explica muito bem. E você, já viu algum desses símbolos? Quais deles são usados perto de você? Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Então compartilha para aquela pessoa que precisa saber sobre. Você sabe o que é cheerleading? Cheerleading, traduzido como líder de torcida, é um esporte que se destaca pelas suas apresentações compostas por rotinas organizadas. Hoje teremos a participação especial da Jéssica, que vai contar um pouco sobre a sua trajetória com cheerleading e como o diagnóstico de TEA influenciou a sua prática. Bora lá! Por favor, ser presente para nós. Eu sou a Jéssica, faço teste de moda na USP e tenho 24 anos e faz 7 meses que eu recebi o diagnóstico. Jéssica, o que você pratica? Eu pratico cheerleader, é o esporte, então a gente faz mais acrobacias, instantes, jumps, que são os pulos e as partes acrobáticas. Faz quanto tempo que você pratica cheerleading? Faz 6 anos, eu faço cheerleading desde que eu entrei na faculdade. No primeiro ano da faculdade que eu descobri o cheerleading. No primeiro dia da recepção tinha umas meninas, mas eu não reparei muito, a minha irmã que viu. Mas tinha um dia que eu vi em algum cartaz na EASH e eu vi, não tô fazendo nada, vou lá nos treinos abertos. E eu fui, passei no tryout e comecei a fazer. Caraca, não sabia que era 6 anos, ô louco, veterana já. O que mais te encanta no esporte, nesse esporte? O que mais me encanta é essa questão de grupo que a gente precisa fazer, a gente precisa ter muita confiança, coragem no nosso coleguinha, que a gente não vai cair, a gente tem sempre que se desafiar a fazer as coisas, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir fazer aquela coisa e a gente sempre tá junto para ir pro campeonato,
pedir dinheiro no semáforo para ir pro campeonato. Essa união, né? É. A união que move. Quais são os maiores desafios que você já sentiu por conta do seu diagnóstico? Ou que você consegue associar, né? Hoje em dia que eu consigo associar, porque foi muito pouco tempo, que tem mais tempo que eu tenho T-Leader do que de diagnóstico, é uma questão, por causa do T-Leader em si mesmo, tem que ter um pouco de coragem, às vezes eu tinha um pouco de medo, mas hoje em dia eu vejo que eu tenho uma dificuldade de, às vezes, de ter um pensamento mais concreto, mas então para mim ser um pouco mais abstrato é um pouco mais complicado. Então se eu ver alguém fazendo aquele exercício, aquele movimento, para mim é mais fácil de eu conseguir fazer do que a pessoa dizer só, faz a perna assim, o braço assado, eu fico assim, quê? Eu não consigo entender muito. Aí essa parte da imitação, eu demoro um pouquinho mais para pegar as coisas, mas eu sempre tentei fazer no meu ritmo, sempre tentei conseguir o mais que eu conseguia. Essa questão de ter essa noção corporal que eu não tenho muito e as meninas falam, o que você está sentindo? Esse braço, esse pé está mais alto do que o outro, e às vezes eu não tenho muito essa percepção, tá? Mas às vezes eu fico tão... eu estou concentrada no meu aqui, o que eu tenho que fazer, que às vezes eu não percebo o que os outros estão fazendo. Eu não sei, mas com o T-Leader eu tenho tentado melhorar essa questão de noção corporal. Você sentiu diferença no seu dia a dia? Como é que você consegue mexer o corpo da sua versão antes do cheerleading e depois? Sim, eu tentei pegar, eu pego mais pelo feeling das outras pessoas que me dizem, e aí eu tento refletir e falar, tá bom, minha barriga tá de um jeito, aí eu falo, não, tô dura, aí eu tento refletir mais sobre isso para eu tentar dizer para outra pessoa o que tá acontecendo comigo, para ela também poder fazer aquilo. Aí eu tento, talvez não seja mais plena, mas eu tô tentando ter mais essa noção corporal. Certo, então você acha que o esporte está te ajudando a melhorar a sua percepção? Você conseguiu melhorar, descrever como você sentia, seja corporal, em geral? Uhum. E ter essa noção corporal e a pessoa, na dança, né, a gente tem que imitar bastante, então tem que entrar no ritmo, tipo 1, 2, 3, 4, assim, eu sempre tive até de ter uma dificuldade, as pessoas fazem, parece que é simples, né, as pessoas fazem 1, 2, 3, 4 e aí faz as coisas, às vezes eu não consigo fazer isso, né, e aí eu pego mais pelo feeling das duas pessoas e eu sei fazer a minha parte baseado, às vezes eu vendo as duas pessoas, só de ficar 1, 2, 3, 4 eu fico me perdida. Que nem na hora do movimento, que já estava fazendo a conta lá no treino? Uhum. E você, porque às vezes, tipo, assim, falando, 1, 2, 3, 4, eu entendo e eu faço. Mas assim, tipo, fala assim, você tem que treinar na sua casa, fazer sozinho. Eu fico assim, deu 1, 2, 3, eu sei. O resto da coreografia eu esqueço. É complicado, né, equilibrar os dois juntos. Porque eu fico tendo que imaginar muita coisa. E aí, tipo, quando eu tô realmente, tipo, tem esses 5, 3, mas eu vou fazer, aí eu consigo fazer. Mas só de imaginar, eu fico assim, né? Eu já me perdi. Precisa estar junto, vivendo, para conseguir pegar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Seja compartilhar algo da prática, como é que você sente? O que você quiser acrescentar? O T-Leader foi uma divisão de águas na minha vida. Desde que eu entrei no T-Leader, eu passei a ter que conversar, eu era realmente isolada, então eu não falava com as pessoas, mas só de estar entre as pessoas já foi um passo a mais que eu tive que dar. Aí depois a gente teve que ir para os semáforos pedir dinheiro, então eu tive que me desafiar a falar com as pessoas, estar no time. Isso foi muito importante para mim, para minha evolução. E eu vejo que eu já sou uma pessoa totalmente diferente, por causa do tiro também, a gente tinha que ir para os lugares, tipo, tem que ir lá no Ibirapuera, e eu, antes da faculdade, como é que eu faço para ir para Ibirapuera sozinha? E aí eu pegava o ônibus, a gente vai não sei para onde, tá bom, eu vou lá e me acho. Então o tiro melhorou muito a minha socialização e também a minha independência. E eu acho que é uma prática muito maravilhosa para as pessoas autistas se socializarem, fazer amigos, toda essa questão, e que pode ter seus desafios, mas a gente tá aqui, a gente tem que se desafiar e tem que fazer. Muito obrigada. Obrigada por participar. Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Então compartilhe para alguém e pergunte. Você conhece atletismo? Essa é a prática favorita do Pedro, que vai participar do vídeo de hoje contando um pouco sobre a sua vivência com essa modalidade. Bora lá! Você pode falar qual é o seu nome e quantos anos você tem? Pedro Henrique Caxa. Meu sobrenome é russo, sabe? Eu tenho 19 anos. Pedro, o que você pratica? O que você faz de exercício? Atletismo. E o que você mais gosta do atletismo?
É correr, postar corrida. Você sente alguma dificuldade na corrida, na hora de fazer a aula? Um pouquinho eu sinto, mas sei que eu vou conseguir. Certo. Mas você sabe me dizer qual é o desafio? Tipo assim, você terá que correr a pista toda lá embaixo e depois voltar. Difícil saber qual é o caminho ou que você sente muito cansaço? É, mas aposto que não vou, já que vou sendo mais leve, sendo mais suave, sem barulho com os pés. Ah, legal. É uma boa técnica. Uma boa técnica de corrida. Minha mãe que me falou essa dica. Você sente uma diferença de antes de você fazer o atletismo e agora? Não, Não? Não sente diferença? não, sinto não. Ah, durante a entrevista, a mãe do Pedro contou que ela notou algumas diferenças, como ele ter aprendido a correr, correndo de forma mais leve e ter desenvolvido o espírito esportivo e competitividade. Ok, voltando para a entrevista. Eu lembro que quando a gente estava conversando, você falou bastante o que você sentia do atletismo. Você gosta dos amigos, que você gosta de estar lá fazendo as atividades. A gente tá competindo até. Você gosta de competir bastante? Sim, eu e meus amigos também. Eu mais ainda. Você quer contar alguma coisa do atletismo pra gente? Sim. O quê? Comecei primeiro o meu atletismo por estar de volta em 2022, no começo do ano. Comecei a conhecer gente nova e um deles me chamou a atenção, sabe? Certo. É o Guilherme Fernandes. E também, em uma das aulas da semana passada, ele pediu para escolher 3 líderes na corrida. Escolheu eu, o Vinícius Lima e ele mesmo, o Guilherme. Aí comecei a imaginar como se fôssemos os 3 líderes da corrida. O Rei, o Tiki Hicks e o Relâmpago McQueen, sabe? Ah, legal. Aí comecei a conhecer a Ana, ela me fez lembrar o Thomas dos amigos, o Thomas juntamente com a Shima, sabe? A locomotiva da Indy. Eles iam lá no desafio de manobras e competir, sabe? Aí depois veio a Tina, o Raul e o Ivan da Rússia, sabe? E também comecei a imaginar o resto dos meus amigos de lá como se fôssemos os Monster Jam também, que é mesmo meu favorito. Eu seria o Bunny Hunter, mudando pra ele. Porém, competir me faz pensar muito em Thomas e seus amigos, sabe? A grande corrida, sabe? Certamente eu gostaria que ele competisse no desafio de manobras. E eu gostaria de competir lá, mas competir no atletismo, sabe? Faça assistir Thomas e seus amigos a grande corrida para entender melhor, sabe? Certamente tem alguma coisa a ver com isso e certamente queria estar competindo mesmo novamente, e certamente vendo alguém que eu gosto muito e estar super contente com isso, sabe? Sim, vejo que você gosta bastante de competir. É, juntamente com as outras ADDs eu quero competir mesmo. Você vai competir nas outras categorias de atletismo também? Como é? Não, Não, antes não, disso... falei do atletismo, categorias. É, categorias. É, E tem, dentro do atletismo tem a corrida, tem o salto em altura, tem o salto à distância, tem várias categorias de competição. isso mesmo. Você quer competir em todas? Sim, obviamente, juntamente com a minha ADD, juntamente com as outras, eu quero. Muito obrigada. É isso. Isso mesmo. Depois de ouvir o Pedro, decidi pesquisar um pouco sobre as competições esportivas de alto rendimento que as pessoas autistas podem participar. Dentro das Paralimpíadas, elas podem competir dentro da classificação para deficientes intelectuais, precisando mostrar algumas documentações para obter a elegibilidade esportiva, que no caso seriam o laudo médico com o diagnóstico de TEA e da deficiência intelectual, relatório psicológico e teste QI. A Virtus, a Federação Internacional de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual, criou recentemente uma categoria específica para atletas autistas que tenham QI acima de 75 e que não tenham limitações adaptativas. Mas isso ainda está em fase de teste. Quem tiver interesse de ler um pouquinho mais sobre esportes para autistas, eu vou deixar o link aqui embaixo da matéria que eu li, do portal Olimpíada Todo Dia. E claro, se você tiver alguma informação sobre isso, seria muito legal se você compartilhasse com a gente. Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Então compartilha e me diga, o que educação física e teatro tem a ver? Antes de responder a minha própria pergunta, vamos assistir a entrevista que eu fiz com a Sofia e aprender um pouco sobre a sua vivência com o teatro e o autismo. Então fiquem até o final para ouvir a resposta. Bora lá? Por favor, se apresente para nós. Oi, meu nome é Sofia,
Eu tenho 21 anos, tenho autismo, nível de suporte 1 e faço teatro. Tá, você já respondeu a segunda pergunta, que é qual é essa prática. E faz quanto tempo que você faz teatro? Faz 4 anos que eu faço teatro, eu comecei em 2019. Sempre foi uma coisa que eu tive muita vontade de fazer, mas eu tinha muita dificuldade, porque era muita interação com pessoas novas, lugares diferentes. E eu ficava muito ansiosa, e daí eu consegui fazer em 2019 na escola. O que mais te encanta, o que você mais gosta nessa prática? Eu gosto muito da possibilidade de poder brincar em cena, de ser uma outra pessoa, de criar arte, ver uma coisa que não existia, começar a existir. E quais são os seus maiores desafios? Eu sinto que o meu maior desafio é fazer trabalho em grupo. Eu acho que é uma coisa, no geral, com pessoas autistas, é sempre difícil trabalhar em grupo, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende, a gente entende as coisas de um jeito diferente, então provavelmente trabalho em grupo. E o que você acha que ajudou no seu dia a dia, na sua vida, com você começando a fazer teatro? Você sentiu alguma diferença? Eu senti, por a gente sempre estudar pessoas, estudar personagens e como ser e tudo mais, eu sinto que ajuda na minha relação interpessoal, porque eu aprendo como outras pessoas se comportam e tudo mais, e trabalhar no coletivo, por mais que seja difícil, acaba criando calos e acaba sendo uma experiência boa para treinar como interagir. Você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de compartilhar? A gente está fazendo uma peça, a gente vai estrear dia 23 de março, todas as sextas e sábados, ela é gratuita, chama A Visita da Velha Senhora. Muito obrigada. Obrigada eu. Feita a entrevista, resta responder a pergunta: o que a educação física e o teatro têm a ver? Se a gente compreender a educação física como uma área que procura entender o ser humano através do movimento, como um corpo no mundo, influenciados pela cultura e ao mesmo tempo criando cultura e fazendo história, tem tudo a ver. Teatro é arte e corpo, envolvendo expressões verbais e não verbais, além de ser uma manifestação da cultura corporal do ser humano, podendo ser considerada uma prática corporal. E digo mais, se a gente for falar sobre jogos teatrais. Neles, o aluno vivencia movimentos corporais, cria e explora objetos imaginários, exercita a resolução de problemas e a cooperação dos jogadores. Podemos considerar o teatro como uma excelente ferramenta de ensino e aprendizagem, já que ajuda no desenvolvimento comportamental, afetivo, social, em aspectos físicos e cognitivos dos seus integrantes. Ou seja, colabora de forma global à formação dos seus participantes. Relembrando que a peça A Visita da Velha Senhora vai estar em cartaz até o dia 11 de maio, sextas às 8 horas e sábados às 7, no Teatro Timochen Web. Eu espero que eu tenha falado certo. Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Então compartilha e me fala! Hoje é dia 2 de abril e esse é o último vídeo de uma sequência de conteúdos que eu fiz com o objetivo de ajudar a conscientizar sobre o autismo. E claro, relacionando com atividade física e práticas corporais, que é a minha área. Muito do que eu conheço sobre o autismo é por conta do meu irmão, Ethan, tanto que isso foi o tema dos meus vídeos em 2023. Neles, falei o porquê é importante a atividade física e mostrei algumas formas de trabalhar ela, que funcionam para ele, Dentro do espectro, temos indivíduos diversos, com facilidades e dificuldades diferentes, assim como necessidades de suporte diferentes. O que eu falei antes pode ajudar a entender melhor, mas isso não vai ser igual para todos. Por isso temos que ouvir as suas diferentes histórias. Tivemos 3 entrevistas extremamente interessantes que me fizeram refletir muito. Com a Jéssica, vimos como a prática ajudou na melhora da autopercepção corporal e na sua habilidade de descrever como sentia, seja sensações corporais e pensamentos. Com o Pedro, melhorou suas habilidades motoras, além de desenvolver a competitividade e o espírito esportivo. Já com a Sofia, ajudou na sua relação intrapessoal e interpessoal, compreendendo melhor as pessoas ao seu redor. Mas em todos eles, uma coisa foi constante: a importância da socialização.
Pode ser um grande desafio conviver com os outros, mas só pelo fato de você estar ali interagindo, isso vai te ajudar a entendê-los melhor e, quem sabe, criar amizades. A atividade física é importante para todos, não importa quem for. Então, continue se desafiando, descobrindo suas práticas e sempre valorizando suas capacidades e respeitando seus limites. Essa foi uma tentativa de resumir o que aprendemos com os vídeos anteriores. Se você ainda não viu, eu te convido a assistir e compartilhar para que mais pessoas possam se conscientizar sobre o autismo. Eu sou Gol Cacau, profissional de educação física, e muito obrigado por assistir. Dia 2 de abril, que é hoje, dia da Mundial da e brincadeira, e aí convite para mostrar que a atividade física para todo mundo. Nessa atividade a gente se inspirou e assim tem que ser, né? Dá pra Té. Vai. Agora vai. Tira o melhor serviço. Pergunta também. Nossa. Tá estranho. O que tá dando errado? Tati.